Ao longo desse trimestre, estamos estudando lições que buscam no santuário terrestre lições e ensinamentos para o tempo presente. Já estudamos lições relacionadas ao juízo investigativo, a outras questões relacionadas ao comportamento das pessoas durante esse dia do juízo que acontecia lá no tempo do passado, do antigo Israel. Era uma cerimônia muito solene. Tiramos diversos aprendizados. E as últimas lições, elas chamaram a atenção para um aspecto relacionado à questão da saúde, que tem também o seu paralelo com o dia do juízo investigativo. Naquele dia, sendo um dia solene, as pessoas ficavam em jejum, para que a mente pudesse estar bem leve para acompanhar aquele rito do julgamento. E hoje nós vivemos no dia do grande juízo de fato, porque aquele lá era apenas uma sombra do juízo que está acontecendo desde o ano de 1844. No entanto, não vamos ficar todo esse período sem ingerir alimento, né? No entanto, aquele jejum praticado naquele dia também se reflete em nossos dias. Não através da cessão da ingestão de alimento, mas através da adoção de hábitos alimentares melhores, conforme orientados pelo próprio Deus. Na lição anterior já consideramos um pouco sobre este aspecto. E hoje vamos dar continuidade, agora fazendo uma consideração acerca da história da alimentação. Irmão Luiz, a alimentação ao longo da história teve as suas mudanças, né? A sociedade mudou, as tecnologias para a produção também se alteraram. Mas fala para nós um pouco sobre essa questão da história da alimentação. Então, a história tradicional é conhecida por todos os que vão às escolas, sabem que existiu a pré-história e a história. Uhum. E na pré-história existiram fases paleolítica, neolítica, fase dos metais, né? Uhum. Então, nesses períodos, a alimentação ia alterando também. E havendo mudanças, muitas delas para melhor. Por exemplo, é claro que não considerando a história bíblica conforme a alimentação que nós conhecemos. Sim. Mas a história universal também recebia influência da alimentação. Uhum. E a segunda fase, que é a fase da história, também Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, tudo foi alterando a alimentação. Uhum. Então, hoje, por exemplo, antigamente, na Idade Antiga, se achava que alimento era só para encher o estômago. Uhum. E hoje não. Hoje a gente sabe que enche o estômago, sacia a fome, não mata, sacia. Uhum. Ao mesmo tempo que ela sacia a fome, ela vai nutrir órgãos e células, que foi de 1755 para cá, 50 para cá, e no final, hoje nós sabemos que o alimento ainda é transformado em remédio, em medicamento. Então, conforme aquilo que nós comemos, por um lado é medicamento, né? Isso. Mas por outro também pode ser um veneno para o organismo. Isso, exatamente. Conforme a Organização Mundial da Saúde, ela diz que muitos alimentos vegetais deveriam ser introduzidos até, no mínimo, 400 gramas por dia de hortaliças e frutas. Uhum. Ela já defende isso, a Organização Mundial da Saúde. E realmente condiz com a nossa fé. Exato. Porque nós vamos ver que uma das perguntas vai dizer que nós devemos comer frutas, cereais, grãos e assim por diante. Muito bem. Então, houve esse desenvolvimento, o irmão mencionou, né, que em alguns aspectos para melhor, mas, por outro lado, especialmente com o advento aí da industrialização, que também passou para a questão alimentar, aí surgiram muitos alimentos e é o que geralmente compõe a maior parte da alimentação da população mundial de forma geral, e que são esses pseudos alimentos que, na verdade, envenenam o sangue, né? Então, para dar um exemplo, se você me permitir, hoje é muito comum
terminar a refeição e comer uma sobremesa. Doce, né? Com todas aquelas bombas que o açúcar produz, né? Vamos dar essa introdução. Mas isso só veio depois da Revolução Industrial, 1750 aproximadamente. Só depois desse período é que as populações começaram a comer sobremesa. Porque até então, lá onde começou, em Roma, só quem usava eram os nobres. Inclusive, sobremesa é a segunda refeição. Eles comiam a primeira e depois comiam a segunda. Faziam as orgias alimentares, mas isso só aconteceu depois de 1750. Porque Que se aí tornou mais comum à população geral. Exatamente. A indústria começou a abastecer seus funcionários, perceberam que eles eram mais felizes para pagar pouco e, ao mesmo tempo, para que eles fossem felizes. Então, começou a introduzir a segunda refeição, sobremesa. Interessante. Mas vamos voltar aqui ao momento inicial, né? A partir das primeiras perguntas. Porém, antes vamos ler aqui o verso áureo e o pensamento da inspiração, que diz assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a sua alma. Então, esse é o desejo de Deus, manifestado através do apóstolo, né? Que nós tenhamos saúde. E, como já mencionado aqui, a saúde tem uma ligação muito próxima com a alimentação. Não é a única, né? Não. Na lição anterior, nós vimos que a questão do exercício físico, do descanso e uma série de outros fatores. Mas a alimentação, ela também é um fator primordial relacionado à saúde. Quando as pessoas entregam o coração à incredulidade, colocam-se sob o domínio de Satanás e ninguém pode dizer a que ponto ele as levará. Sobre isso nós estaremos discorrendo mais ao longo da lição, ok? Primeiro tópico, restauração. Restaurar o quê? A partir de que ponto, né? E nós vamos entender então qual é o ponto de partida. Como sabemos que antes da vinda de Cristo deve haver uma restauração dos princípios dados no Jardim do Éden? Como nós sabemos, irmão Luiz, de que deve haver uma restauração? Porque os discípulos, no começo do Evangelho, foram bem enfáticos, né? E Pedro chegou a dizer que o céu precisava se conter para que houvesse a restauração de tudo. E qual que é o propósito de Deus em restaurar? É o ser humano. Então, restauraria seus hábitos, sua sociabilidade, restauraria a saúde, restauraria tudo. Então, nós sabemos que antes da vinda de Cristo, o processo religioso é restaurar. E restaurar quer dizer renovar as forças. E trazer aquilo que ao longo do tempo se perdeu, né? Perfeito. Voltar lá ao princípio. Exato, exatamente. E daí a segunda pergunta, então, agora já nos leva a considerar qual era o princípio ou a orientação dada por Deus lá no princípio relacionado à alimentação. Qual era a dieta original? E por que depois do pecado houve uma adição? A dieta original era somente frutas. Porque 70% aproximadamente do nosso consumo, da nossa gasolina alimentar, ela é baseada em frutas, em carboidratos, que dão energia. Principalmente as frutas, por ser carboidrato simples. Não precisa ter energia para ele entrar no nosso organismo. É diferente da proteína, que a proteína precisa criar energia para poder ter gasto no corpo para poder, e na fruta não. O irmão mencionando isso, me veio à mente algo que foi estudado na lição anterior, que tem um texto da inspiração que mencionou que tem pessoas que são muito magras, diz assim, está ali na página 99, virando para 100, sobre
comer em excesso. Olha, ao manter tais hábitos, alguns adquirem sobrepeso, pois o organismo fica congestionado. Daí a sequência tem a ver com o que o irmão está mencionando. Sim. Já outros ficam magros, fracos e sem energia, porque as forças vitais se esgotam na tentativa de expelir o excesso das calorias. Exatamente. Então, existem alimentos, no caso das frutas, né? Conforme o irmão está mencionando, são alimentos simples que o organismo não precisa despender de energia para processá-los. Não. Agora, existem outros elementos alimentares que, para o organismo processar, ele precisa consumir energia. E, conforme aquele texto, existe uma compensação negativa. Se gasta mais energia do que... Isso debilita o organismo. Interessante. Então, é assim, os carboidratos simples, frutose principalmente, e lembrando que frutose não produz diabetes, tá? Ela não é só se transforma em glicose caso o organismo precise. Mas então a fruta é indicada por Deus, é edênica. Sim. Certo? É edênica. Então, o que acontece? Ela entra por um processo chamado osmose. Ela não tem gasto de energia, não tem ATP produzindo, não tem nada, que são detalhes Sim. técnicos, né? Então, entra automaticamente. Isso vai dar energia vital. Bom, Deus nos fez, né? Ele E conhece. ninguém melhor do que o fabricante para dizer qual combustível deve ser, Exatamente. deve alimentar. Exato. Agora, após o pecado, houve aí a adição da erva do campo. Por que isso aconteceu? Por que se tornou necessário? Então, porque assim, a fruta, ela era para um período, vamos dizer, um período santo por completo. Quando o pecado entrou, aí junto com o pecado veio a doença, mesmo que não tivesse essas doenças que temos hoje, e precisaria haver remédios. E as hortaliças, né? A erva do campo, ela é muito mais terapêutica que a própria fruta. Porque muitos micro-organismos que hoje estão circulando por aí, eles usam a própria fruta para poder sobreviver. E já as hortaliças não, os ácidos que existem nas hortaliças, essa divisão é importante. Inclusive, dou uma passada aqui, como diz o Espírito de Profecia, Sim. nunca misturar frutas com hortaliças. Existe um processo fermentativo aí por trás. E o Conselho sobre Regime Alimentar mostra isso. Então, o que só uma pequena informação, né? Sim. É uma ideia que a gente passa para os nossos irmãos, né? Sim. De onde estarão nos ouvindo. Sim. E aí você pode usar as hortaliças como terapêutico. Por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, eu já tive casos de cura mesmo. A pessoa ia ser operada, tomou suco de cenoura com batata crua, né? Tudo cru, 1 hora antes do almoço e, graças a Deus, o médico falou, não precisa mais operar. E estava com úlcera. Então, existem muitos ácidos, né? Que, por exemplo, além de ser energéticos, eles vão também restaurar as células. Tá? É muito interessante. O processo divino é maravilhoso. Comentávamos, né, a princípio. Vamos chegar numa pergunta que vou guardar esse comentário mais para frente. Certo. Mas a sabedoria de Deus, ela é muito grande, né? Conhecia a máquina, conhecia o que ia acontecer com este corpo, né, após o pecado, a questão das enfermidades. Sim. E Deus, então, ele já se antecipou, trazendo ao homem, então, este remédio natural. O medicamento próprio. Exatamente. Muito bem. Pergunta C. Como sabemos que a vontade de Deus não incluía uma dieta de carne ou com carne? Então, o que acontece, né? Vários textos já estavam prevendo, né? Já tem um texto da pergunta anterior, fala que ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra
o alimento. Então, o alimento não vem do ar e não vem do mar. Hoje, as pesquisas mostram isso. Tá? O que acontece? Mas é claro que foi um processo. Quando chegou nos discípulos, então Paulo, por exemplo, era um homem que conhecia muito a cultura grega. Ele conhecia... E os gregos foram os que deram uma base muito forte para o vegetarianismo. Tá? A cultura grega, ela trouxe informações para Paulo e Paulo depois coloca, quer comais, quer bebais, ou façais outras quaisquer coisas, fazei tudo para a glória de Deus. E depois ele fala, bom é não comer carne, nem beber vinho, e outras coisas mais. Então era um processo da restauração alimentar que houve naquele tempo, entende? Então, Deus ele não incluiu nunca a dieta, porque a restauração ela tinha que voltar ao processo inicial. A alimentação dada por Deus lá no princípio, né? Certa vez eu tive nos meus trabalhos muitos cristãos de uma determinada igreja. E vários membros, e eles foram mudando a concepção dentro da igreja que eles frequentavam. Aí um dia eu recebo um senhor, assim, não estava de terno, não estava nada. Aí eu perguntei para ele, né? Ele já tinha pago a consulta para a secretária. Quando eu perguntei, e qual que é a queixa principal do senhor? Por que o senhor veio me procurar? Ele falou assim, eu vim procurar você, eu quero saber por que você acabou com as minhas churrascadas depois do culto. Ele perguntou para mim. Eu disse assim para ele, por quê? Eu não entendi. Ele falou assim, é que eu sou pastor da igreja e depois que você começou a trazer os membros aqui para cuidar deles, acabou a churrascada, eles não querem mais participar. Aí eu fiz todo o estudo com ele. Falei, pastor, então eu vou ser obrigado a te falar uma coisa, pastor. Não vai ter churrasco no céu. Não existe isso, pastor. Aí fui mostrando esses textos para ele, a evolução, sabe? Entendido, interessante. Agora, aqui o irmão mencionou o aspecto mais relacionado à questão do que está ali apresentado na palavra de Deus, da ordenança divina e de que no futuro não tem. Mas existem aspectos que hoje a ciência já consegue identificar e que a presciência de Deus já sabia que isso não deveria ser porque é problemático para o organismo. O irmão poderia compartilhar com a gente o porquê, e poderia até classificar, né, porque em algum momento Deus falou, já que vocês são tão duros de coração, então vocês comam aí as carnes limpas, façam pelo menos essa distinção. Sim, então, porque é assim, os animais que foram proibidos naquele período eram animais, por exemplo, o porco. O que o porco faz? Ele só se alimenta de sujeira. Sujeira. O que o urubu faz? O que os corvos fazem? Então, é um limite que Deus colocou para o homem para que ele iria perder a saúde comendo a carne, mas não iria perder tanto como se ele tivesse, como algumas culturas que comem até cachorro. Coreia, China, eles fazem, né? Eles usam alimentos à base de cachorros. Tá? Então, Deus queria evitar tudo isso para que o futuro fosse melhor, mesmo dentro do pecado. Ou menos pior, né? Menos pior, menos ruim, exatamente. Deus estava fazendo. Então, você veja o seguinte, o mar, os peixes, eles são completamente porcos do mar. Eles estão ali só para limpar. Abutres do mar. Abutres do mar, obrigado. E eles estão ali só para limpar, só para fazer a limpeza. E o ser humano vai e come. Come com mercúrio, come com tanta coisa, chumbo, come com metais pesados, come aquele... Além de tirar a vida, que é o maior pecado, ele ainda come, ainda estraga a sua.
Entende? Porque eu sempre falo, eu tenho que observar a vida dos animais, depois a minha. É assim que é o próximo como a ti mesmo. Mas essa é a ideia divina. Então, Deus já estava programando não entrar alimentação. Alimentação carne, né? Carne. Então, nunca foi plano de Deus. Em algum momento houve tolerância, mas mesmo assim em detrimento da própria saúde do povo, né, que adotou esse estilo de alimentação. Exatamente. Israel sofreu as consequências. Afastando-se do plano dietético indicado por Deus, os israelitas sofreram um grande prejuízo. Então, não faz parte, e temos essa luz, né, hoje tão clara, apoiada pela ciência, inclusive, né? Sim. Não que dependemos da ciência para viver isso, Sim. mas hoje simplesmente a ciência vem falando, pois é, olha, tá certo. É que eu sempre comento o seguinte, quando eu estou ministrando aulas, que são 4 pilares da verdade. 4 pilares. A religião é um pilar, conforme nós sabemos, né? Não Sim. conforme se prescreve por Sim, aí. sim. A religião é um pilar. O empirismo, o que é popular, tem um fundo de verdade. Sim. Então, a verdade também, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, é um ditado verdadeiro. Quem criou foi o empirismo, né? Sim. Depois vem exatamente a ciência. A ciência. Primeiro é a religião. E esses pilares, né, vamos só ilustrar um pouco, esses pilares eles são importantes para dizer o que é a verdade. Nós sabemos que dentro da religião Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, esses estudos mostram o que é a verdade. E, empiricamente, as pessoas aumentam o colesterol, aumenta isso, aumenta aquilo, passa mal, digestão. Vai para a ciência, mostra que morrem mais... As populações que comem mais carne são as que morrem mais do coração. Organização Mundial da Saúde, 2017. Um dado recente. É um dado recente. Muito bem. Agora, além desta questão da carne, a pergunta D apresenta a questão da gordura e do sangue. Por que Deus proibiu o consumo de gordura e sangue? Também prevendo o futuro. Porque a gordura, nós dependemos dela cerca de 20% para ser transformada em energia. Mas a gordura insaturada, que é uma gordura que gasta-se menos energia para ela ser metabolizada. Só que a gordura animal, ela é uma gordura saturada. Não existe insaturação, é tudo saturado. Então, isso realmente produz dificuldades gástricas, coronárias, coração, infartos. Deus estava prevendo para que a gente não sofresse todas essas sequelas, né? Sim. De uma alimentação errada. E aí, na linguagem bíblica, é apresentado, né? Existe a vida no sangue. Isso, e exatamente. essa explicação. Existe a vida e a vida contrária à vida. Porque muitos micro-organismos que estão no sangue após o pecado, eles estão ali à disposição. Se você usar com sangue, eles vão entrar no teu organismo. Para o mal, né? Para o mal. Enfermidades. Exatamente, porque ali, no nosso sangue, mesmo que não apareça no exame hematológico que você tem alguma coisa ali comprometedora, mas tem, no nosso sangue sempre circula, porque nossa alimentação sempre é contaminada. Entende? Exato, muito bem. Então, nesse primeiro tópico, nós consideramos um pouco acerca da restauração e vimos qual era a dieta original e o que, ao longo da história, Deus apresentou como regras, né? Porque nunca foi o plano dele, para que o povo de Deus pudesse preservar o máximo possível a saúde, né?